Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade à Luz da Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, a partir de agora, se você chegou aqui no nosso canal, inscreva-se no canal, aperte o sininho para toda semana poder estar recebendo as nossas notificações. Se ainda não é inscrito, não perca tempo. Mas se você já é inscrito, permaneça aqui conosco, porque teremos toda semana alguns temas para estar abordando. E o tema de hoje nada mais é de um tema totalmente atual e preciso, por que não dizer assim? O tema é o preço da liberdade. Já parou para pensar sobre isso? Você está vendo nos canais de TV guerra cívica que está acontecendo no mundo. O ano passado no Nepal, este ano na Venezuela, no Irã, entre outros países que não são divulgados, principalmente também a África. Pois bem, cada pessoa, ela nasce com um desejo profundo por liberdade. E isso nós já podemos ver em uma criança, quando ela começa a dar os seus primeiros passos. E esse desejo não é algo ensinável, e muito menos cultural, e até mesmo político, mas é literalmente espiritual. A liberdade ela faz parte da própria essência humana, porque o homem ele foi criado à imagem de Deus, mas de um Deus livre, que também nos deu o livre-arbítrio. Por isso, toda a forma de opressão ela gera dor, angústia e clamor às nações, às pessoas. Então, quando a liberdade ela é retirada, algo dentro do ser humano começa a gritar. E esse grito não fica preso a uma época ou até mesmo um território. Ele atravessa gerações, fronteiras e regimes. Porque a alma humana ela não foi feita para viver debaixo do jugo. Por isso que Jesus ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia nos mostra com muita clareza que a opressão não é um acidente da história, mas uma consequência direta do coração humano. Do coração afastado de Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim, quando o justo ele domina, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45 diz que os que parecem governar as nações exercem domínio sobre elas. Isaías capítulo 10, versículo 1 ao 2 diz, ai dos que decretam leis injustas, para desviarem os pobres do seu direito. Então, sempre que o homem ele se distancia da verdade, ele começa a concentrar poder em suas próprias mãos. E quando isso acontece, a liberdade do outro passa a ser vista como um grande problema, como até mesmo uma ameaça. A ditadura, gente, ela nasce exatamente nesse ponto aí, preste atenção aqui. Quando alguém decide que a sua vontade é mais importante do que a dignidade coletiva, ou quando o Estado se torna absoluto e o indivíduo passa a existir apenas para servir a um sistema, olha só, nenhum opressor se apresenta como opressor. Logo no início. Toda ditadura, gente, começa com palavras suaves, com discursos e promessas de proteção, de estabilidade financeira, de ordem, de justiça social. Promete segurança, igualdade e prosperidade. Mas o tempo passa, e ao passar do tempo, essas promessas se transformam em um controle absoluto. O que antes parecia orientação vira uma imposição. O que era proteção se transforma em vigilância constante. O cidadão passa a ser vigiado. O que era ordem agora passa a ser gerado como medo. E quando o medo governa, a liberdade já morreu, acabou. Mesmo que ainda pareça algo visível e não sendo. Gente, hoje estamos assistindo povos inteiros vivendo sob regimes que não controlam apenas ações das pessoas, mas até mesmo pensamentos que as pessoas pensam. Pessoas são perseguidas não por crimes que cometeram, mas por opiniões, por crença, por discordarem. Em países como a Venezuela,
A opressão se manifesta no cotidiano. E lá é claro isso. A falta de alimento, a falta de dignidade básica, a falta de perspectiva de futuro da criança, do jovem, do adolescente e até mesmo dos seus pais. E isso não se trata apenas de um crime quando acontece esse tipo de coisa, mas é algo muito além de um crime. É um projeto, gente, de domínio sobre as pessoas. Um povo cansado, um povo enfraquecido e até mesmo desesperançado é mais fácil de controlar. A ditadura ela vem com esse conceito. No Irã, nós vemos homens e mulheres sendo punidos simplesmente por desejarem decidir sobre o seu próprio corpo, a sua própria fé, a sua própria identidade, aquilo que deseja ser. Porque o homem é livre. Porém, de tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, protestar nesses países se tornou algo como crime. Questionar virou ameaça ao Estado. A ditadura moderna, ela não depende... Olha só, a ditadura moderna, ela não depende de armas. Ela apenas, melhor dizendo, ela usa leis injustas, censura, perseguição, seletiva e medo para calar suas vozes. E tudo isso acontece diante dos olhos do mundo, enquanto muitos se acostumam com a injustiça. Mas a Bíblia já havia nos alertado que haveria governantes que dominariam com dureza, explorariam os fracos e exaltaria como salvadores da pátria. Pois bem, Eclesiastes capítulo 5, versículo 8 nos mostra uma realidade dura, mas uma grande verdade. Lugares que deveriam ser de justiça se tornaram espaço de perversidade. Quando o poder se afasta de Deus e da justiça, ele deixa de proteger e agora passa a oprimir. Ele deixa de servir e passa agora a esmagar. O relato do povo hebreu, escute só, lá no Egito, é um dos exemplos mais claros e até mesmo pedagógico de como funciona um regime opressor, ditatorial. O povo de Israel, ele não foi escravizado de uma só vez. Não. Primeiro foi tolerado, depois passou a ser observado, com desconfiança, obviamente, e em seguida foram controlados. E depois explorado, por fim esmagado. Faraó, ele transformou pessoas em número, famílias em forças de trabalho e vidas em prosperidade do Estado. Então a opressão foi tão intensa que muitos perderam até a esperança de serem livres. E é assim que a ditadura ela age e ela começa. Ela não tira apenas direito, ela tenta roubar a esperança. Ela convence o povo de que não existe alternativa, de que a opressão é normal, de que o sofrimento é necessário. Por isso, o clamor do povo hebreu não era apenas por melhores condições de vida, mas por libertação. Eles não pediam conforto a Deus, pediam o fim de um jugo. E, gente, é um ponto necessário a dizer, revelado nas Escrituras, e até mesmo algo profundo, que Deus, ele ouviu o clamor dos oprimidos. O povo hebreu começou a clamar a Deus por libertação, para ser livre, aonde pudesse fazer aquilo que desejasse. Aí a Bíblia diz que o Senhor viu a aflição do seu povo e ouviu o seu clamor e desceu para livrá-lo. Então a libertação do Egito, do povo hebreu, nos ensina que nenhum regime opressor ele é eterno. Pare para pensar nisso aqui. Todo sistema que se sustenta na injustiça está condenado a cair. Ele tem tempo determinado. TikTok.
Porque Deus, ele não dorme. Deus, ele também não divide a sua glória com tiranos. Mas a palavra também nos confronta de forma que, e também nos ensina que a opressão não acontece apenas por causa da liderança ou maus líderes, mas também por causa da sociedade, que aceita um jugo em troca de falsa segurança. Resumindo, o povo troca miúdos. Muitos preferem a submissão ao risco da liberdade. Vemos isso até mesmo no nosso país. A ditadura se fortalece quando o medo cala a consciência e quando o silêncio se torna a cumplicidade. Pense bem. Vivemos hoje uma forma moderna de opressão, que não se apresenta como correntes, mas como narrativas. A censura é chamada de proteção. O controle é chamado de cuidado. E a repreensão é justificada como manutenção da ordem. Ordem e progresso. E pouco a pouco as pessoas vão abrindo mão dessa liberdade, sem até mesmo perceber. E quando acordam, já não pode mais falar, já não pode mais questionar e já não pode mais discordar. A Bíblia, ela nos alerta que chegaria tempos em que a verdade seria rejeitada e a mentira seria abraçada com facilidade. Estamos vivendo esse tempo presente. Ditaduras prosperam onde a verdade ela é relativizada. Onde não há verdade, qualquer abuso pode ser justificado. E quando a verdade ela é silenciada, a opressão encontra terreno fértil para crescer e tomar espaço. É importante entender aqui, gente, que a maior ameaça da ditadura não é apenas o sofrimento físico, mas a destruição da dignidade humana, psicológica. Elas oprimem o corpo, a mente e o espírito das pessoas. Tentam moldar os pensamentos coletivos, apagar a individualidade do ser humano e substituir a consciência por obediência cega. Isso é profundamente antibíblico, porque Deus, ele lida com pessoas e não com massas manipuladoras ou até mesmo robôs. Não. Jesus nunca apoiou o sistema opressores. Ele sempre confrontou líderes religiosos da época, do seu tempo, e políticos que usavam o poder para explorar as pessoas, para explorar os povos. Ele ensinou que governar não é dominar, mas servir. Mas qual é o governante que quer servir? Essa visão do reino de Deus, ele vai de encontro em confronto direto com toda forma de ditadura. Porque regimes opressores, eles não servem para nada. Eles servem, sim, para oprimir povos e nações. O preço da liberdade, gente, sempre foi uma resistência. Desde que mundo é mundo. Resistência moral, resistência espiritual e em muitos momentos da história, até mesmo física, como já vimos, estamos vendo em alguns países. Nenhum povo ele foi liberto sem enfrentar o peso do jugo. Mas a Bíblia nos lembra que a opressão não tem palavra final. Aleluia. Deus continua sendo o libertador dos cativos e oprimidos, o defensor dos fracos e o justo juiz dos opressores. Aleluia. Então a pergunta que fica aqui é, para a nossa geração, para os nossos dias, e por que não dizer ela é urgente e até mesmo profunda? Até quando, ou até que ponto estamos dispostos a abrir mão da liberdade em nome da conveniência ou até mesmo da ideologia? Sem pensar na coletividade, sem pensar no futuro e no amanhã daqueles que estão vindo. Até onde aceitaremos ser governados pelo medo, pelo sistema? A história mostra que toda ditadura começa pequena. Preste bem atenção aqui.
quase até mesmo imperceptível, gente, mas termina em grande e demais grande problema para uma nação futura. Vemos isso na Coreia do Norte. Começou silenciosa e terminou como está hoje. Então a liberdade ela pode ser sim algo que todo mundo pode viver como deseja, como anseia e como quer. Toda vez que o homem ele esquece disso, a história ela se repete. Então que não sejamos uma geração que trocou a sua liberdade por silêncio. Que não normalizamos a opressão e que jamais esqueçamos dessa verdade eterna. Que onde há o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nenhuma ditadura é capaz de apagar isso. Se você gostou desta mensagem, ficou até o final dela. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te peço, inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho para toda semana poder estar recebendo as nossas notificações. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, e nos encontramos no próximo vídeo.